Título 3 da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude da doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Redução facultativa da pena. Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada sem prejuízo do disposto no artigo 113. Embriaguez. Artigo 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente for, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores. Artigo 50. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de 1/3 até a metade. Equiparação a maiores. Artigo 51. Equiparam-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade, alínea A, os militares, alínea B, os convocados, os que se apresentam à incorporação e os que, dispensados temporariamente desta, deixam de apresentar, decorrido o prazo de licenciamento. Alínea C, os alunos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino sob direção e disciplina militares, que já tenham completado 17 anos. Artigo 52. Os menores de 16 anos, bem como os menores de 18 e maiores de 16, inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial. Artigo 4º. Do concurso de agentes. Coautoria. Artigo 53. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Condições ou circunstâncias pessoais. Parágrafo 1º. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Agravação de pena. Parágrafo 2º. A pena é agravada em relação ao agente que, inciso 1, promove ou organiza cooperação no crime ou dirige a atividades dos demais agentes. Inciso 2, coage outrem à execução material do crime. Inciso 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível, em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa.
Atenuação de pena. Parágrafo 3º. A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de menos importância. Cabeças. Parágrafo 4º. Na prática do crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Parágrafo 5º. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Casos de impunibilidade. Artigo 54. O ajuste à determinação ou instigação e o auxílio são salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Título 5 das Penas, capítulo 1 das Penas Principais. Penas Principais. Artigo 55. As penas principais são: a linha A, morte; B, reclusão; a linha C, detenção; D, prisão; E, impedimento; a linha F, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; a linha G, reforma. Pena de morte. Artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Comunicação. Artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao Presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Mínimos e máximos genéricos. Artigo 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Pena até 2 anos imposta a militar. Artigo 59. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos aplicada a militar é convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional. Inciso 1. Pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. Inciso 2. Pelo praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separado de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Separação de praças especiais e graduadas. Parágrafo único. Para efeito da separação no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também a condição das praças especiais e a das graduadas, ou não, e entre as graduadas, as das que tenham graduação especial. Pena do assemelhado. Artigo 60. O assemelhado cumpre a pena conforme o posto em graduação que lhe é correspondente. Pena dos não assemelhados. Parágrafo único. Para os não assemelhados, os ministérios militares e órgãos sob controle destes, regula-se a correspondência pelo padrão de remuneração. Pena superior a 2 anos imposta a militar. Artigo 61. A pena privativa de liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar, na falta dessa em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar.